Sabe, sempre que se fala sobre vício em conteúdo adulto, se é que você me entende, todo mundo pensa logo naquele estereótipo clássico, o cara solitário no computador. Mas a verdade é muito mais complexa do que isso. As mulheres também consomem esse tipo de material, e muito mais do que você imagina. E a diferença é que elas fazem isso de uma forma mais discreta e muitas vezes através de livros, né, fanfics ou até mesmo audiobooks. Mas será que realmente isso é só um problema do universo masculino? Ou as mulheres não sofrem, não se envolvem ou não são impactadas também? Pois é, esse assunto me interessou muito para montar esse roteiro de vídeo, que também foi uma sugestão do inscrito Eka Comunismo, que basicamente ele sugeriu um tema de vídeo sobre a por terminar com A das mulheres, que normalmente apenas falam dos homens, mas é pouco dito das mulheres que também sofrem com isso. Então, logo de começo, eu já deixo uma pergunta para vocês deixarem a resposta aqui nos comentários. Será que realmente os conteúdos mais adultos, se é que você me entende, têm impactos reais nas mulheres ou é só coisa do universo masculino? E se você ficou curioso para saber os dados e minha opinião, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E aqui no YouTube tem uma opção chamada Hypar, que aparece logo após quando você curte o vídeo ou arrasta para o lado. E também, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, se possível, deixa aqui um valeu demais para me ajudar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor que já me ajuda muito mesmo, beleza? Então, ajude meu canal e vamos pro vídeo. Bom, para começar nosso vídeo, eu vou deixar claro que isso é apenas um conteúdo informativo, tá? Eu não estou julgando ninguém, eu só apenas vou mostrar um lado que ninguém fala na roda das conversas, né? Principalmente nas redes sociais. Muita gente acha que, por terminar com A, é só vídeo mais caliente, né? Mas a realidade é que existe todo um mercado voltado para as mulheres que não é tão escancarado assim como a gente pensa. Ó, por exemplo, os livros Heró, né, termina com S, por exemplo, ganharam força absurda nos últimos anos. Quem aí nunca ouviu falar dos 50 Tons de Cinza? Que grande parte das pessoas conhece o filme, mas ele é um livro que, olha só, ele vendeu sozinho mais de 150 milhões de cópias no mundo todo e virou um fenômeno cultural. E por que fez tanto sucesso? Bom, eu acho que vocês já sabem a resposta. Porque atingiu justamente o público-alvo, que é o feminino, que muitas vezes não se sentia confortável, entre aspas, em procurar vídeos, mas que encontrou nos livros um jeito de viver fantasias, se é assim que eu posso dizer. E aí que eu entro num ponto. Se de um lado esses conteúdos podem até despertar curiosidade, trazendo uma sensação de descoberta sobre o próprio desejo, do outro lado, eles também criam expectativas irreais. Ah, mas o que é isso, cara? É distorção da realidade, exatamente como acontecem com os homens. E pesquisas publicadas em revistas de psicologia, como uma revisão brasileira recente de 2024, mostram que sim, mulheres que consomem por terminar com A acham que elas precisam ter o corpo perfeito, agir de determinada forma ou até aceitar práticas que não são necessariamente combinadas com elas. Muitas mulheres que consomem esse tipo de conteúdo começam a pensar: será que eu não sou atraente o suficiente? Será que o meu parceiro espera de mim coisas que eu nem quero? E isso, segundo os estudos, aumenta a insatisfação com o próprio corpo e a autoestima cai. A psicologia chama isso de auto-objetificação, quando a pessoa começa a se enxergar mais como objeto do que como sujeito. E também tem uma coisa que eu quero destacar para vocês, que é muito diferente a forma como elas consomem o material mais adulto, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o padrão feminino é bem diferente do masculino. Enquanto na grande maioria das vezes, geralmente os homens recorrem a vídeos visuais, as mulheres têm uma tendência maior ao consumo através da imaginação e da leitura. Cara, pesquisas recentes mostram que o consumo feminino está em crescimento exponencial. Plataformas que começou como sites de fanfics
Hoje tem milhões de histórias, né, que vocês sabem muito bem, escritas principalmente por mulheres para mulheres. Os livros de romance hot, né, que é assim que eu posso dizer, movimenta bilhões na indústria editorial. E aplicativos de audiobooks têm crescido absurdamente nos últimos anos. E o interessante é que muitas mulheres nem percebem que estão desenvolvendo uma dependência, porque o formato é socialmente mais aceito, né? É tipo aquela justificativa, né? Ah, eu só leio muito. É só entretenimento, pelo menos eu não estou assistindo vídeos, né? Mas o cérebro não faz essa distinção. A dopamina é liberada de qualquer forma, independente do formato. E a Revista Brasileira de Sexualidade Humana publicou que o impacto da pornografia em mulheres tem sido ainda pouco explorado no meio científico. Mas isso está mudando. Estudos mais recentes, que eu vou deixar todos aqui na descrição, mostram que as mulheres representam quase 30% do tráfico de sites a adultos. Um número que era impensável há uma década atrás. E não para por aí. Cara, você possivelmente já viu isso nas redes sociais, que meio que criaram uma nova categoria, né? O conteúdo mais soft, né? Se é assim que eu posso dizer, para não censurar o vídeo aqui. Desde stories, conteúdo mais sugestivos, plataformas de vídeos de dança, lives. Tudo isso alimenta o mesmo circuito de recompensa no cérebro. É como se fosse uma espécie de ponte para conteúdos mais explícitos. E sabe que eu notei e me impressionou muito, cara, possivelmente você deve ter notado isso, é como isso meio que se normaliza na vida dessas mulheres. Elas consomem durante o trabalho, nos intervalos, antes de dormir e até no transporte público. E é meio que um escape da realidade que vai aos poucos substituindo conexões reais por fantasias. Mas aí você deve estar se perguntando: ah, mas elas não devem ter um impacto tão profundo quanto os homens, né? Que eles veem vídeos de uma forma geral, né? Os impactos praticamente devem ser quase nulo para elas. Cara, agora a gente vai entrar o que realmente importa e que foi o assunto praticamente principal da sugestão do escrito. Como isso realmente afeta a vida real dessas mulheres? Cara, os impactos são muito mais profundos do que a gente imagina. Ó, primeiro eu vou falar para vocês sobre a questão de relacionamentos. Estudos da área da psicologia mostram preocupação desse campo do saber nos impactos do consumo de pornografia nos relacionamentos. Mulheres que consomem muito material adulto frequentemente relatam insatisfação com seus parceiros reais. Elas criam expectativas irreais baseadas em fantasias, romantização ou situações extremas que viram nos livros, vídeos ou até audiobooks. E é muito comum essas mulheres compararem seus parceiros com os protagonistas fictícios, né? Que vocês sabem muito bem, tipo, o homem perfeito, né? O que tá sempre disposto, com o corpo perfeito, a tora perfeita, que sabe exatamente o que fazer com ela. E, gente, a realidade é clara: ninguém consegue copiar a fantasia. E o resultado de tudo isso, grande parte dos relacionamentos que elas engatam se tornam algo sem graça, algo que não tem sentido, conexões emocionais que se deterioram. Mas o pior é o impacto muitas vezes da autoestima. Cara, não sejamos hipócritas aqui, acontece também com os homens. Só que as mulheres desenvolvem uma visão distorcida, às vezes, do próprio corpo e também do próprio gosto. Elas começam muitas vezes a achar que precisam parecer ou agir como as personagens que consomem nos livros ou vídeos. E isso gera uma pressão absurda de performance mesmo na intimidade. E também tem a questão da dessensibilização. Com o tempo, a gente sabe que o material que antes era estimulante deixa de ter efeito. É aquele ditado, né? Dose dependência. Você consome X. Só que depois esse X não está mais fazendo efeito. Aí você começa a consumir mais e até, né, conteúdos um pouquinho mais denso, mais extremo para sentir a mesma sensação. Vocês possivelmente sabem que é o mesmo processo que acontece com o uso de entorpecentes. O cérebro pede doses maiores para obter a mesma sensação. E tem outro ponto que pouquíssimas pessoas falam, que é o isolamento social. Muitas mulheres que consomem esse conteúdo preferem muitas vezes ficar em casa, lendo ou consumindo esse tipo de material do que sair, socializar e conhecer pessoas reais.
elas meio que criam, né, um mundo paralelo onde tem o controle total sobre suas fantasias, e esse mundo gradualmente se torna mais atrativo do que a própria realidade. E, na minha opinião, a coisa mais hipócrita que eu vejo por aí, sobre quando o assunto é, né, conteúdo mais adulto, isso, aquilo, é o silêncio, principalmente voltado quando se trata das mulheres. Porque quando se fala em vício, né, em material adulto, todo mundo pensa automaticamente em quem? Em homens. E por que as mulheres ficam invisíveis nessa discussão? E, cara, eu acho que primeiro existe meio que uma questão cultural, né? A sociedade ainda vê a sexualidade feminina como algo que deve ser mais romântico, né, mais contido, que eu também já fiz vídeo aqui explicando a questão da virgindade. E querendo ou não, admitir que uma mulher consome material adulto regularmente quebra essa narrativa social e é mais fácil fingir que isso não existe. Tanto é que se você vê vídeos aí nas redes sociais, quando o assunto é tipo assim, você consome conteúdo mais adulto, você vai ver que grande parte das mulheres entrevistadas dizem que não consomem. Tipo, de 100 pessoas, a 100 pessoas não consomem. Entende que existe meio que um tabu ainda sobre essa questão? E segundo, até as próprias mulheres sentem mais vergonha de admitir esse problema. Que nem eu falei, né, existe meio que um estigma social muito grande. Grande parte eu acredito que tem medo de julgamento, medo de serem vistas como promíscuas ou descontroladas, então elas preferem mentir e ficar em silêncio. E o outro ponto que eu acho também é a forma como as mulheres consomem o material adulto. É mais socialmente, entre aspas, aceita, né? Tipo, ler um livro é visto como algo mais intelectual do que assistir a vídeos em si. E isso, né, querendo ou não, cria uma falsa sensação de justificativa do problema real que existe. E isso é tão prejudicial que até a literatura científica diz que não tem grandes estudos sobre esse assunto, justamente por isso que causa esse silêncio. Se não existe pesquisa, se não existe dados, se não existe visibilidade, se não existe pautas, assuntos a serem tomados sobre esse tema, não existe recursos adequados para as mulheres se ajudarem. E tem mais, muitas nem percebem que tem um problema. Grande parte normaliza esse comportamento de uma forma que acham que é meio que uma espécie de hobby, né? Ou preferência pessoal. Só que quando você para analisar mais a fundo, que de quantas horas por dia ela gasta fazendo isso, quanto dinheiro ela gasta em livros, quantas vezes ela escolhe muitas vezes ficar em casa lendo em vez de socializar, aí fica claro, nítido que passou do limite. Então, para terminar o vídeo, a questão da por terminar com A não é só uma questão masculina. As mulheres também estão dentro disso e muitas vezes de formas totalmente diferentes, mas igualmente ou até mais impactadas do que eles, seja através dos vídeos, livros ou até audiobooks. Elas têm uma gama maior de exposição. Então, sim, na minha opinião, eu acredito que muitas vezes as mulheres até podem ter mais complicações, que nem eu falei para vocês anteriormente, psicológicas, emocionais, do que no universo masculino, porque que nem eu falei, a questão que é pouco falada, a questão que tem poucos estudos, a questão às vezes cultural, a questão do tabu, a questão que muitas vezes elas normalizam como uma espécie de hobby, é algo teoricamente mais aceito pela sociedade, né? Por exemplo, a questão dos livros, da leitura. Então, na minha opinião, eu tenho dados e informações que eu mostrei para vocês, e eu acredito que se não é equiparado, é quase até mais nocivo do que os homens. Mas enfim, essa é a minha opinião, esse é meu ponto de vista. E se você concorda ou discorda ou tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês queiram que eu dê minha opinião. Beleza? Sucesso para todo mundo e até a próxima.